Pegue a palavra de Deus e abra comigo em Marcos, capítulo de número 2, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Eu peço ao auxílio dos obreiros agora, se alguém está sem a palavra de Deus, levar até esse amado irmão, amada irmã, a palavra de Deus, para que todos nós possamos nos alimentarmos dessa poderosa palavra. Marcos, capítulo de número 2, nós iremos ler o versículo de número 15. Marcos, capítulo 2, verso de número 15. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo amém. Boa noite especial para quem nos acompanha à distância também. Diz a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Entenda que o Senhor Jesus, ele sempre atraía uma grande multidão. Era sempre assim. E nessa ocasião, Jesus vai para a casa de Levi, e nesse local reuniram-se com Jesus muitos pecadores. E isso causou uma grande indagação no meio dos publicanos e fariseus a respeito que Jesus, sendo mestre, sendo doutor, estava no mesmo lugar que os pecadores. E aí, o Senhor Jesus, ele vai dar a resposta para isso. Verso 17. E Jesus, tendo ouvido isso, diz: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Diga glória a Deus. Jesus estava mostrando que o lugar dele era com os pecadores. Jesus estava mostrando que ele era o médico dos médicos. Se o pecador não tinha valor, se o pecador era alguém doente, Jesus é o especialista, diga glória a Deus, em limpar o doente, em sarar o pecador. E quem nessa noite aqui precisa da consulta desse médico dos médicos para limpar totalmente a nossa vida? Crê que o médico dos médicos está aqui? Então se coloque de pé em reverência santa e poderosa à palavra do Senhor. Se você crê que ele é o médico dos médicos e ele pode fazer todas as coisas, repita comigo em bom som e alta voz o verso 17 após mim, de Marcos 2, verso 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Diga glória a Deus. Coloque a Bíblia sobre o teu assento nessa oportunidade, e para a palavra do Senhor, que é o médico dos médicos, daremos a mais rica, a mais sincera e a mais poderosa salva de palmas. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a palavra do Senhor será ministrada. Ninguém veio ouvir o homem falar, o homem de si não tem poder para fazer nada. Então que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a palavra do Senhor, ela vá e prospere o resultado para o qual está sendo enviada. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Toma o teu assento
Por gentileza. Toda vez que a palavra fala a respeito do pecador, a palavra sempre vai levar para um lado de enfermidade. Entenda que o pecado era comparado à enfermidade, tanto pelos fariseus, pelos escribas e pelos religiosos da época. E o que é o pecado? A lei, a base da palavra de Deus. O pecado é transgressão. Qual a lei de um servo de Deus? É a palavra dele. Se eu não sigo o que está na palavra, eu sou o quê? Um pecador, um transgressor. Então imagine para aquela época, alguém que não tinha um casamento selado era um pecador. Alguém que cobrava impostos era um pecador. Alguém que roubava era um pecador. Então essas pessoas, elas eram repudiadas no meio da sociedade. Os pecadores, eles viviam em distância. Se um fariseu olhasse para um pecador, ele nem olhava para ele, nem cumprimentava, porque ele acreditava que aquele pecador poderia o contaminar. E aí nós vamos entender que um pecador é aquele que não obedece à lei e à palavra de Deus. João capítulo 14, por gentileza, Evangelho de João capítulo 14, nós iremos ler o versículo de número 6. João capítulo 14, verso 6, e diz a palavra do Senhor: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui eu quero que você entenda isso. Porque Jesus, ele se reunia com os pecadores com uma missão: levar para os pecadores a palavra de salvação. Diga a glória a Deus. Porque Jesus é a própria palavra. Ah, pastor, mas eu não posso andar com pecador. Ah, pastor, eu não posso falar com quem está pecando. Calma aí. Se eu me reúno com o pecador, é para falar da palavra de Deus, que vai transformar ele. Agora, se eu paro com o pecador e deixo ele falar no meu ouvido, eu tenho uma grande tendência de cair no pecado também. Mas se você parar com o pecador e falar da palavra de Deus, você está dando uma saída para ele. Diga a glória a Deus. Então Jesus era a palavra. Jesus não se reunia com o pecador para jogar conversa fora. Pelo contrário, ele se reunia com o pecador para mostrar que existe um caminho, existe uma vida que se chama Jesus Cristo. Diga a glória a Deus. Quem já entrou por esse caminho aqui? Não é um caminho de salvação? Não é um caminho de transformação? E como que um pecador vai se salvar se não há quem pregue a palavra? Como que um pecador vai entrar no caminho de Cristo se ele não recebe a pregação? Então cabe a mim e a você anunciar a palavra do Senhor aos pecadores, para que eles entrem nesse caminho e não saiam nunca mais. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor, porque Jesus é a palavra, Jesus é o caminho e Ele é a vida. Ah, mas eu vou procurar o Senhor, eu vou ser salvo, vou encontrar um outro caminho. Não existe outro caminho, só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é o único caminho. Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Marcos capítulo 5, nós iremos ler o verso 9. Marcos capítulo 5, versículo de número 9. Mas eu quero explicar algo para toda a igreja nessa noite. Aqui em Marcos capítulo 5, acima dele, nós temos algumas referências bíblicas que diz:
Mateus capítulo 8, verso 28 ao 34, Lucas capítulo 8, do 26 ao 39. O que a palavra quer dizer? Que o que nós vamos ler agora em Marcos se encontra tanto em Lucas como em Mateus. E nós vamos entender que esses 4 evangelistas dizem a mesma história, mas cada um com uma riqueza maior. E Marcos, ele vai falar a respeito do gadareno de uma maneira muito rica, que vai abrir o nosso entendimento. A Bíblia diz que Jesus chega a uma cidade chamada Gadara, e o personagem dessa cidade era o gadareno, um homem que morava em cemitérios, um homem que vivia nos sepulcros, um homem que era perturbado dia e noite. E a Bíblia diz que ele era preso por correntes, ele quebrava as correntes. Era um homem preso por guilhões e quebrava os guilhões em forma de migalhas. Então não era um homem que era fisicamente o problema dele, mas era um problema espiritual. Versículo de número 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Se um demônio, ele já causa uma grande destruição em uma vida, imagina uma legião. Imagina uma multidão de demônios dentro de uma vida só. Esse homem não tinha paz, esse homem não tinha tranquilidade, porque ele era atormentado por espíritos malignos. Versículo de número 10. E rogava muitos que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, e entrando nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Agora olhe para cá. Vamos fazer um comparativo. Eram 2.000 porcos que receberam aquela legião. Agora você imagina. Vamos aqui tentar comparar. 2.000 porcos cheios de demônios, aquilo tudo estava dentro de um homem só. E a preocupação da legião era que o Senhor expulsasse eles e mandasse eles para onde? Para o abismo. Olhe para cá. Toda vez que você orar, expulsando o inimigo, você não pode falar assim: sai da minha casa, sai da minha vida. Você tem que declarar: sai da minha vida e seja amarrado agora. Vá para o abismo agora, porque ele é amarrado quando você dá essa ordem. Quando nós oramos aqui na igreja, eu não digo: sai aqui da paz e vida e vai para a rua, porque ele entra em outra pessoa. Quando nós expulsamos eles, mandamos eles diretamente para o abismo. Diga glória a Deus. E nesse caso, eles vão até aquela manada. Sabe por quê? Porque aquele território era controlado por uma legião. Você sabia que existem casas que você entra dentro de algumas casas e você sente o quê? Aquele peso, aquela carga, porque aquela casa tem um espírito que toma conta dela. Exemplo, você entra em algum estabelecimento que você coloca os pés e você sente o quê? Uma carga ali, um mal-estar, porque aquele lugar é consagrado a quem? A uma entidade. E isso também vai para cidades e bairros. E aí nós temos que entender que aonde nós colocarmos a planta dos pés, nós temos que estar preparados. Diga glória a Deus. Às vezes a pessoa está boazinha, sai de casa não sente dor nenhuma. Ela entra na casa de alguém, volta sentindo dor de cabeça, cansaço,
uma dor que não passa, pesadelos. Por quê? Porque entrou em um lugar que não estava preparado. Por isso que nós temos que nos preparar a todo momento e em todo instante. Diga glória a Deus. Em todo momento. Versículo de número 17. Diz a palavra do Senhor: e começaram a rogar que saísse do seu território. Olhe para cá. Entenda que aquele homem que era endemoniado, ele é liberto, está sentado ouvindo a pregação da palavra, foi curado. E os moradores daquela localidade dizem para Jesus: nós não queremos que o Senhor esteja onde? Aqui na nossa cidade. Ora, gente, Jesus fez alguma coisa de errado? Não. Ele libertou um homem possesso de demônios. Mas sabia de algo que eu quero contar para você? O que causa grande indignação nas pessoas e até nos familiares não é ver um familiar bebendo, usando droga, se prostituindo no mundo. O que causa espanto em parentes é ver ele buscando a Deus. Por incrível que pareça, tem parente que não gosta de ver o filho na casa do Senhor. Tem esposas que não gostam de ver o marido na igreja. A esposa caminhando, filhos buscando. E aí que eu penso e olho para essa palavra. O que era melhor? Ter aquele homem endemoniado, usado por Satanás, ou aquele homem liberto? Para aqueles homens, era melhor ter aquele homem possesso de demônios. E aí o parente sempre fala: para que você vai para a igreja? Não vai buscar o Senhor, não. Você não está preparado ainda para ficar na igreja, não. Você não está preparado para buscar o Senhor. E começa a torcer contra. E começa a tentar tirar a pessoa da casa de quem? Do Senhor. Quem está compreendendo aqui? É isso que os homens estão fazendo. Viram o homem liberto, estão falando mal. Sai daqui, Jesus. Versículo de número 19, ou melhor 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia. Entenda que esse homem que foi curado, liberto, ele queria pregar a palavra com quem? Com Jesus. Jesus falou: não, continua aí na tua cidade e começa a anunciar a transformação que Deus fez na sua vida. A maior pregação que nós podemos fazer não é uma pregação com a Bíblia, não é pregando a palavra para muitos lugares, não. A maior pregação que eu mergulho em fazer, quem eu era e quem eu sou hoje. Diga a glória a Deus. Essa é a sua maior pregação. Uma pregação com testemunho vivo. E quem aqui teve uma grande transformação? Quando eu vou a Campo Grande visitar meus parentes, meus amigos falam assim: quem te viu e quem te vê. Acontece contigo também? Das pessoas falarem: olha, quem te viu e quem te vê. Olha, você teve uma grande transformação. Você está com Deus ainda? Você está firme ainda? Por isso que nós temos que valorizar. Essa é a nossa maior pregação. A transformação que Cristo fez na nossa vida, nos tirando do lamaçal do pecado e nos colocando no caminho, na verdade e na salvação. Vamos aplaudir bem forte a Deus. Às vezes a pessoa se preocupa: eu não sei pregar como pastor, eu não sei cantar como os levitas, eu não sei usar aquela roupa lá, é social. Não precisa não. É só você continuar dando o teu testemunho. Só você continuar no caminho do Senhor e você ainda está pregando.
mostrando que é possível ser lavado e remido pelo Senhor. Lucas capítulo de número 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. E eu quero que a amada igreja acompanhe a leitura comigo, a partir do versículo 1, do 36, Lucas capítulo 7, verso 36, que diz a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, o quê? Pecadora. Tá vendo como é que a Bíblia fala do pecador? Ó, o pecador, a pecadora. A Bíblia coloca uma luz naquele que está errado, ó. Havia uma pecadora ali naquele local. Concluindo. E sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás de seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e a enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. E quando isso viu, o fariseu que tinha o convidado falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Entenda que o fariseu aqui dentro está condenando a quem? A Jesus. Como que ele é mestre e deixa um pecador tocar nele? Como que ele é mestre e deixa uma pecadora colocar as mãos nos seus pés? Para o fariseu era inadmissível estar no mesmo ambiente de um pecador, mas com Cristo é diferente. Jesus Cristo tem um imã de pecador, diga a glória a Deus. Ele atrai os pecadores para ele. Então aonde Jesus está, estará também os pecadores, diga a glória a Deus. Esse é o papel da igreja. A igreja é um imã de pecador. A igreja, ela puxa pecadores aqui para dentro, diga a glória a Deus. Porque se há um pecador na casa do Senhor, se há um pecador junto com o Senhor, ele é tratado. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir bem forte a Ele. E agora Jesus, ele vai contar uma parábola para esse fariseu, dizendo: olha, havia dois homens que deviam o seu patrão. Um devia mais, outro devia menos. E decidiu o patrão agora perdoar a dívida. E eu te pergunto, Simão, a quem os empregados vão amar mais o Senhor? Aquele que devia mais ou que devia menos? E o fariseu, o doutor, ele disse: claro, Senhor, julgo aquele que devia mais, vai ser mais grato. E Jesus falou: sabe por quê? Ô Simão, você sendo doutor da lei, eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Um judeu lhe faz isso, um doutor da lei faz isso. Segundo, eu entrei na tua casa e você não me cumprimentou com o ósculo santo, a parte do Senhor, um beijo na palma da mão. E tampouco ungiste a minha cabeça com óleo. Mas essa mulher que você disse que ela é uma pecadora, uma indigna, uma mulher repudiada, ela não lavou os meus pés com água, mas lavou os meus pés com lágrimas. E enxugou os meus pés não com pano e toalha, mas com seu cabelo. Essa mulher não beijou minhas mãos, mas ela beija os meus pés. E ela não me ungiu com óleo a cabeça, mas com unguento precioso. Diga a glória a Deus. Ô Simão, essa mulher
sabe me tratar muito bem. Essa mulher me reconheceu, sabe que eu sou mestre, Senhor. Versículo de número 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Verso 48. E disse a ela: os teus pecados te são o quê? Perdoados. Entenda, o único que tem o poder de perdoar pecados se chama Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E aí nós entramos em outra fase, porque quando Cristo, Ele perdoa os pecados daquela mulher, é levantada uma questão: esse homem não é Deus para perdoar pecado? Quem Ele pensa que é para perdoar os pecados dos pecadores? Assim o mundo diz. O mundo, ele olha para você e fala assim: ó, você tem pecado. Pessoas que estão no mundo dizem: ó, você ainda é pecador ainda. Por mais que o Senhor já te perdoou, já te limpou, o diabo sempre vai te acusar. O diabo sempre vai falar: você está em pecado, você continua com erro, você continua falhando, mas não tem problema. O importante é que o Senhor perdoou os nossos pecados. Diga glória a Deus. E por mais que o diabo continue te acusando, vai e não peques mais. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Pastor, mas ainda eu sou acusado por erros que eu cometi. A palavra diz: dos teus pecados eu já não me lembro mais. Ele pegou os nossos pecados, o meu pecado, e lançou no mar do esquecimento. Diga glória a Deus. Às vezes um pecador, ele fala assim: não vou para a igreja, porque eu tenho pecados, não posso ir para a igreja. Queridos, o lugar de um pecador é onde? Porque eu tenho pecado. Talvez o seu pecado é diferente do meu, mas não existe diferenciação de pecado. Pecado é a mesma coisa para Deus. E se nós estamos aqui, é para ser tratados pelo Senhor. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Olha, e o que chama a minha atenção, que o Senhor, Ele fala assim: se você caminha comigo, e se você cair, eu te levanto, com uma condição: vai, olha para frente e não peques mais. Você está entendendo? Deus não quer que você olhe para o teu passado. Deus não quer que você olhe para trás, de onde você caiu. Ele quer que você caminhe para frente, olhando para o autor e consumador da tua fé. Vamos aplaudir ao Senhor. E aí, a resposta que nós damos ao inferno, ao acusador, é essa: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Diga assim: dos meus pecados o Senhor não se lembra mais. Então esqueça do seu pecado. Para de ficar se martirizando aí. Ah, eu pequei, eu tenho erro, não posso ir para a igreja, não posso me batizar, não posso me firmar. O Senhor já te perdoou. Você não pode vir aprisionado pelo pecado. Você é livre na presença do Senhor. Diga glória a Deus. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos ler o verso 18 e aqui nós vamos encerrar. Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde, então, e arguí-me, ou perguntai-me. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
e eles se tornarão brancos como a neve. Olhe para cá, por favor. A escarlata era uma cor que se comparava ao vermelho. E entenda uma coisa: o pecado, ele não mancha a nossa roupa. O pecado mancha a nossa alma. Você está entendendo? A pessoa fala assim: ah, mas eu estou pecando, está tudo bem comigo. Mas pouco a pouco ela perde o quê? A salvação. E eu cheguei um tempo a falar com Deus o seguinte: Deus, eu tenho tanto pecado, Deus. Eu acho que o Senhor não vai me aceitar, não. Eu sou tão pecador, eu quero fazer o que é certo, mas eu peco tanto, Deus. Tira a minha vida. Eu já cheguei a falar com Deus de tanto pecado que eu tinha, de me sentir um homem tão pecador. Mas o que eu não sabia era que Deus, Ele limpa o ser humano completamente. Ele pega a multidão dos nossos pecados, Ele pega a nossa alma pecaminosa e consegue deixar ela branca como a neve. Diga glória a Deus. E nos limpa. Por isso, quem diria que hoje você estaria na presença do Senhor? Você era cheio de pecado. É verdade, não é? Você cometia tanto erro. Alguém que estava próximo a você disse: assim, não tem jeito não. Esse aí só vai ter jeito quando morrer. Esse aí, é um lixo. Esse aí não tem jeito. Aí o Senhor pegou aquele lixo e fez um diamante perfeito na presença dele. Glória a Deus. Ele fez isso. Ele pegou o que era descartado, limpou, lavou, e hoje é uma pérola na presença de Deus. E essa pessoa é você. Vamos aplaudir ao Senhor, minha gente. Aleluia. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco ou como a branca lã. Diga glória a Deus. Por isso que nós não podemos se afastar do Senhor. Todo dia nós estamos aqui para sermos limpos na presença de Deus. Quando nós acordamos, o pecado já está ali do nosso lado. Quando nós andamos no dia a dia, o pecado está conosco. Quando nós vamos dormir, está o pecado ali. Então, eu tenho que ser tratado por Deus. Toda vez que eu entro aqui na presença dEle, Ele vai me limpando do meu pecado. Ele vai me limpando do meu erro. No Antigo Testamento, o sacerdote matava um cordeiro. Com o sangue do cordeiro ele colocava no isopo, semelhante a uma esponja, ia até a porta da congregação e aspergia aquele sangue sobre a multidão. E aonde o sangue tocava, pessoas eram curadas, eram libertas. Hoje, nós não temos a aspersão com sangue de animal. Hoje nós temos o sangue do Senhor na nossa vida, que nos limpa de todo o pecado. Não é por mérito que nós estamos aqui, é porque nós somos pecadores, mas a graça do Senhor é sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Alguém pode passar na rua e falar: lá, aquele povo está lá na igreja uma hora dessa, ouvindo um homem falar em cima do altar. Eles não sabem o que está acontecendo aqui. Nesse exato momento, o sangue do Senhor está nos purificando de todo o pecado. Diga glória a Deus. Todo dia nós temos que pedir o sangue do Senhor sobre as nossas vidas, o sangue sobre a minha mente, o sangue sobre o meu coração, o sangue de Cristo sobre as minhas vontades, porque é o sangue de Cristo que nos liberta, é o sangue de Cristo que vai nos salvar. Diga glória a Deus. Então, se nós estamos aqui ouvindo essa palavra, é porque o sangue do Senhor é sobre a nossa vida, e que nós não possamos esquecer de onde o Senhor nos tirou, a obra que o Senhor fez na nossa vida. Nós somos pecadores, nós somos falhos,
nós somos imperfeitos. E que nos mantém na casa do Senhor a gratidão pela salvação da nossa alma. Porque se o Senhor não intervisse, hoje estaremos no inferno. Hoje estaremos debaixo de 7 palmos, ou até mesmo lá no mundo, sendo pisoteado por Satanás. Mas graças a Deus que o Senhor nos libertou. Por isso, não saia da presença dele. E agradeça a ele por mais um dia firmado na presença do Pai. Vamos aplaudir o Senhor e se coloque de pé.